Rita! Muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Eu sou a Leide Miriam Santos e hoje, atenção porque este vídeo está cheio de spoilers. Só quem já viu o filme Milagre da Cela 7 deve-te seguir com este vídeo. Não te esqueças, spoiler alert! Anda comigo? Xixerá! Ah, xixerá! Giydim atlas, iğneler batmaz. Yar bensiz yatmaz, Hacı Cavcav, oh canıma değsin. Giydim atlas, iğneler batmaz. Yar bensiz yatmaz, Hacı Cavcav, oh canıma değsin. Şişeler, lingo lingo şişeler. Rakımı içtim sen bensiz, çamura mı düştün adensiz? Yar 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 aman. Şişeler, lingo lingo şişeler. Rakımı içtim sen bensiz, çamura mı düştün adensiz? Yar 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 aman. Muitos me pediram, eu hoje vim dar a minha opinião sobre o final do filme, dizer aquilo que eu percebi e aquilo que eu retirei do final do filme O Milagre da Cela 7. Como vocês viram, o meu último vídeo eu não falei propositadamente sobre o fim, evitei ao máximo dar-vos spoiler, mas muita gente perguntou o que é que tu achaste daquele fim? Tu percebeste aquele fim? O que é que ele quis dizer com aquilo? Porquê que aquilo aconteceu? Eu não percebi muito bem quem era aquele personagem. Então, depois de tantas perguntas e comentários, aqui estou eu para falar do fim. Mas para falar do fim, eu tenho que voltar ao início. Quando nós estamos lá naquela cena, logo de abertura, aquela moça linda, vestida de branco, com uma caixinha de metal. Quem já assistiu o filme, provavelmente já percebeu que ela não era a mulher do Memo, mas era a filha do Memo. Aquela pequena cena logo de início é o futuro, em que, se prestares atenção às notícias que estão a dar na televisão enquanto ela se está a arranjar, estão a falar que foi decretado o fim da pena de morte na Turquia. E eles referem que em 1984, creio eu, foi executado o último prisioneiro com pena de morte. E assim começa o filme. Vendo todo o filme, nós no fim, quase a chegar ao fim, quando estão todos atrás daquela testemunha ocular, que era aquele desertor, quando finalmente eles chegam lá ao capitão, que tinha preso o Memo e que pensava que o Memo tinha morto a filha dele, então aquela testemunha era crucial, toda a gente já sabia que o Memo era inocente, e mesmo assim ele chegou lá e puf, deu um tiro no meio da cabeça do desertor. Porquê? Porquê que ele fez aquilo? Qual era a necessidade dele fazer aquilo? Porque ele não queria passar por mentiroso, ele não queria passar porque tinha feito algo de errado e ele de alguma forma teria se enganado. E por outro lado, ele não queria reconhecer que a morte da filha tinha sido um simples acidente. Então ele, na sua raiva, mata o desertor com um tiro no meio da testa. Para que ele não fosse a tribunal dizer que o Memo era inocente. Aí desespera tudo e pensa, meu Deus, o Memo vai mesmo ser morto. Aquela cena no início em que se está a referir à última execução é o Memo. Desespero absoluto. Entretanto, não podemos esquecer daquele senhor assim que está sempre sentado no escuro e que estava sempre a olhar para a parede e que a Ova descobriu que ele não estava simplesmente a olhar para um buraco na parede, mas que aquilo de alguma forma representava uma árvore. E aqui nesta parte muita gente começou a pensar que então a filha que ele matou era a mãe da Ova, tal que e ele matou-a. Ou então há outras teorias ainda mais mirabolantes de que ele teria casado a filha ainda de menor e que ela não teria aguentado os maus tratos ou o casamento com uma pessoa muito mais velha e que tinha acabado de falecer e ele sentia culpa. Enfim, há uma série de teorias. O que é certo é que no filme nada disso ficou especificado. O pai, de alguma forma, provocou a morte da filha,
Não se consegue perceber se ele matou-a diretamente com as suas mãos, porque ele diz que foi levado por maus conselhos, por pessoas que ele pensava que estavam a dizer a verdade e que na verdade não era verdade, era tudo mentira em relação à filha e que se precipitou. Agora a gente não sabe se foi ele que a matou com as próprias mãos, se ele permitiu que ela morresse. Bom, aquilo não ficou bem definido, mas se tu percebeste de outra forma, eu agradeço que tu escrevas aí em baixo o que é que tu percebeste. Vamos fazer este vídeo interativo. Diz-me aí o que é que tu percebeste até agora, se tudo aquilo que eu já disse fez para ti sentido, se foi assim que tu percebeste, se foi assim que tu viste ou não. Para mim, não ficou claro se foi ele que a matou com as próprias mãos ou se ele permitiu que ela fosse morta de alguma forma. O que é certo é que ele está preso, sente extrema culpa pela morte da filha e ele, de alguma forma, ele está à procura de remissão, de se redimir do seu erro. A filha não era a mãe da Ova, porque eles dizem que eles casaram-se e depois a Ova, sendo ainda bebê, não especifica também se foi morte no parto, diz apenas que ela, sendo bebê, a mãe virou anjo. Mais nada se sabe. A Turquia não é assim tão pequena para ser exatamente a mesma pessoa. Minha perspectiva não faz sentido. E então, o senhor velhinho que queria se redimir disto tudo, ao ver e ao perceber que o Memo era inocente e que ele era um bom pai, que é exatamente ali o problema dele, ele sente-se que falhou com a filha, ele sente que falhou no seu papel de pai, ele vê ali a oportunidade de se redimir, porque se ele falhou com a filha dele, pode então vir a fazer correto com a filha do Memo, com Ova. E então, por isso, vendo que não havia nada a fazer, o Memo tinha que ser executado, porque aquele oficial que o pôs lá era de alto gabarito e ele não ia voltar atrás. Então eles armaram ali um plano mirabolante para tentar salvar o Memo, que até ao fim não sabia do que ia acontecer. Não fosse ele contar o plano, porque como a gente percebeu ao longo do filme, o Memo não sabe mentir. Ele é tão ingênuo que ele não sabe mentir. E então não lhe contaram nada, nem a ele, nem à Ova. Os únicos que sabiam eram lá as pessoas que organizaram. A professora também estava avisada. Bom, eles fazem aquilo tudo e o senhor velhinho toma o lugar do Memo. Para que os oficiais que o puseram lá não reconhecessem que aquele não era o Memo, ou então aquele acidente em que eles não puderam lá chegar a horas. Enfim, e depois já estava tudo. O senhor velhinho foi dado como desaparecido naquela confusão que houve antes, propositada, que lá o diretor e o outro oficial organizaram aquela confusão justamente para parecer que o senhor velhinho tinha fugido. O senhor velhinho deu-se como desaparecido, andam à procura dele e o Memo foi executado. No entanto, o Memo está de partida com a Ova para outra cidade num barquinho. E mais tarde, anos mais tarde, então, ela estaria já crescida com a caixinha que era de lembrança daquele senhor e assim acaba o filme. Fica perguntas. Eu fiquei com uma série de perguntas. Por exemplo, como é que a Ova e o Memo se safaram num sítio que não conheciam? O que é que aconteceu com a casa deles e com o rebanho deles? Quem tratou daquilo? Ficou a professora a tomar conta daquilo? Foi a professora que vendeu e deu-lhes depois o dinheiro? Como é que a Ova, uma criança tão pequena, vai conseguir eles sobrevivam noutro sítio que não conhecem ninguém, nem têm a ajuda de ninguém? E o que é que foi feito do Memo? Porque só parece a Ova sozinha, grande. Será que ela realmente estava-se a preparar para um casamento? Será que era o casamento dela? Enfim, milhares de perguntas ficam no ar. Eu também gostava de fazer um parênteses. Este filme dá muito que pensar em relação à pena de morte. E afinal, o Memo era inocente e ia morrer só para fazer a vontade lá do oficial, para não assumir o seu erro. Ficamos revoltados com isso. Por outro lado, ficamos aliviados porque o senhor tomou o lugar dele, mas também ao mesmo tempo triste porque o senhor, na verdade, não tinha culpa daquilo. Enfim, o que é certo é que alguém pagou o preço de morte, não é? Deu a sua vida a favor de libertar outro. E isso é ali o auge e o clímax para mim deste filme e o mais, talvez, emotivo deste filme. E fez-me pensar no sacrifício maior que eu já vi de alguém a dar a sua vida por outros, que foi o sacrifício de Cristo. Cristo deu a sua vida por mim, por ti,
mas parece que hoje em dia isso já foi tão dito, tão banalizado, que as pessoas não têm noção do alto preço que foi pago. Por isso, se tu te emocionaste, se tu achaste um gesto bonito, se tu achaste que foi algo uau, pensa hoje neste grande sacrifício que foi o sacrifício de Jesus na cruz por ti e por mim. Pagou o preço do nosso pecado para que pudéssemos chegar novamente a Deus e ter um relacionamento com Ele e assim recuperar a nossa vida eterna. Eu deixo-te com este pensamento em aberto. Não te esqueças de deixar o teu like se gostaste deste vídeo e partilhar por todo lado. Os teus comentários são muito importantes. Eu despeço-me com um grande beijo. Deus te abençoe. Até à próxima. Tchau, tchau. Giydim sarı, geceler yarı. Sen kimin yarı? Hadi cavcav, oh canıma değsin. Giydim sarı, geceler yarı. Sen kimin yarı? Hadi cavcav, oh canıma değsin. Şişeler, lingo lingo şişeler. Rakımı içtin sen bensiz, çamura mı düştün adensiz? Yar 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 yar, yar yar aman. Şişeler, lingo lingo şişeler. Rakımı içtin sen bensiz, çamura mı düştün adensiz? Yar 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 yar, yar yar aman. Giydim beyaz, geceler ayaz. Gel bana biraz, hacı cavcav, oh canıma değsin. Giydim beyaz, geceler ayaz. Gel bana biraz, hacı cavcav, oh canıma değsin. Şişeler, lingo lingo şişeler. Rakımı içtin sen bensiz, çamura mı düştün adensiz? Yar 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 yar, yar yar aman. Şişeler, lingo lingo şişeler. Rakımı içtin sen bensiz, çamura mı düştün adensiz? Yar 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 yar, yar yar aman. 1, 2,